A paz do Senhor a todos. Uma palavra aqui que está em Mateus 8, a partir do versículo 1. A cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote a fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Amém? Então, a gente vê aqui, como Jesus tratava as pessoas, A gente vê que que é bem diferente do que a gente vê hoje em dia, Não é esse tratamento que as pessoas recebem, daqueles que se dizem cristão, Então a gente nota bem, a simplicidade do evangelho. A gente vê aqui que Jesus não queria se mostrar e também não queria se mostrar, Não queria se tornar conhecido e não queria se engrandecer também, Não queria se mostrar, Então a gente vê assim como a diferença dos ensinamentos de Jesus, de como Jesus agia, e a gente nota, como é hoje em dia, As pessoas querem se mostrar, as pessoas querem levar a fama, querem levar a glória, Eles não glorificam a Deus, querem se glorificar a si mesmo, querem se mostrar, querem se tornarem conhecidos pelas pessoas. Olha, se você prestar atenção nessa palavra de Mateus 8, a partir do versículo 1 ali até o 4, a cura de um leproso. Presta atenção, eu vou ler novamente e você presta atenção na simplicidade de Jesus, Como Jesus agia, como ele atuava com as pessoas, Você vai ver o amor que ele tinha pelas pessoas, E a gente nota que não é isso que a gente vê hoje em dia, A gente não vê essa simplicidade, a gente não vê essa direção que Jesus tinha, Que ele não se glorificava a si mesmo, E mesmo assim muitas pessoas o negavam, Não aceitavam ele como Senhor, como Messias, como Salvador. Presta atenção, eu vou ler novamente. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me purificar-me? Porque ele era um leproso, Ele estava doente, estava com lepra, e as pessoas com lepra, eles eram apartados da sociedade, Eles ficavam num lugar, no ermo, Eles, ou escondidos em caverna, Eles não podiam se misturar com a população, com o povo, E Jesus disse, Jesus, atendendo, tocou-o, dizendo: Quero, E Jesus diz: eu quero te curar, eu quero que você fique limpo, Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, imediatamente ele foi curado. Imediatamente Jesus atendeu a necessidade dele. E olha a simplicidade, e olha como Jesus não se glorifica a si mesmo. Olha o que ele diz aqui. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz-lhe as ofertas que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Então ele disse: tu vai lá no sacerdote e faz a tua oferta, vai lá, tu vai agradecer a Deus através da tua oferta, tu vai lá diante do sacerdote
ele vai ver que tu ficou limpo, porque agora tu é uma nova pessoa, tu vai poder estar no meio da sociedade, tu vai poder estar no meio das pessoas, né? Porque ele estava limpo da lepra, ele não era mais um leproso, né? E Jesus, a gente nota a simplicidade do Evangelho, a simplicidade que é fazer as coisas de Deus. Não é para engrandecer, não é para se mostrar, né? E a gente vê hoje em dia que as pessoas querem glória para si, as pessoas querem cobrar para pregar, né? Tem pregadores aí, né? Pastores, né? Tem evangelistas que se mostram, que querem a glória, que querem a fama, que querem cobrar por uma coisa que é Deus que faz, né? Ele é apenas o serrote, né? Vamos supor assim, a pessoa que está fazendo a obra de Deus, ela é só um instrumento, né? Vamos supor assim, o serrote não pode dizer, a glória é minha. Não, ele é uma ferramenta usada por alguém. E o pastor, o evangelista, sei lá, seja quem for, ele é apenas um instrumento usado por Deus. Então como ele vai dizer, tu tem que me pagar? Tá entendendo? Não sei se você consegue entender a profundidade e a realidade das coisas. A gente vê que a palavra de Deus, Jesus diz, de graça recebestes, de graças dai. Então a gente vê hoje em dia, existe um disparate assim, né? A gente vê que as pessoas que se dizem cristãs, elas estão num caminho totalmente diferente daquilo que Jesus mostrou, daquilo que Jesus ensinou. Eles pregam um evangelho totalmente diferente daquilo que Jesus, da proposta que Jesus trouxe, né? E Jesus vai ali e limpa, né? Ele toca nesse homem, esse homem é curado da sua lepra. A lepra era uma doença na pele da pessoa, que a pessoa escamava, perdia pedaços da pele, sangrava, né? E a pessoa não podia ficar no meio da sociedade, ela tinha que se esconder em cavernas, tinha que se esconder, né, em lugares assim abandonados, né? É como se você hoje entrasse assim em uma favela, né, de mendigos, de pessoas doentes, de pessoas drogadas, né? A lepra era tipo isso, entendeu? Era uma pessoa totalmente fora da sociedade, né? Então Jesus ele imediatamente Jesus atende esse homem, imediatamente Jesus disse eu quero, né? E olha também a simplicidade dessa pessoa que pediu a cura para Jesus. Ora, descendo ele do monte, grande multidão seguiu. Por que essa grande multidão seguiu Jesus? Por causa dos milagres que Jesus fazia, por causa das curas que Jesus fazia. Muitos ali, dos que estavam nessa multidão, eles não estavam ali porque eles adoravam Jesus, porque eles queriam conhecer Jesus, porque eles queriam aceitar Jesus. Não, mas eles estavam ali por causa dos milagres que Jesus fazia, por causa da multiplicações de alimentos que Jesus fazia, da cura das doenças que Jesus fazia. Então eles tinham interesse, mas a gente nota a simplicidade desse homem doente. Olha o que ele diz ali: eis que um leproso, tendo aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus disse: eu posso e eu quero. E imediatamente ele ficou limpo. Jesus tocou e ele ficou limpo. Amém, meus queridos? Que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa entender o Evangelho. O Evangelho que é pregado hoje em dia não é o Evangelho, não é essa proposta. Não é essa proposta que a gente vê aí. A gente temos que meditar na palavra de Deus, temos que buscar a direção do Espírito e temos que entender a simplicidade do Evangelho. O Evangelho não é isso que a gente vê por aí. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus, vamos buscar a direção do Espírito, vamos fazer as coisas com simplicidade, porque o Evangelho é simples. Amém? Deus abençoe a todos.